Fala pessoal, aqui é o professor Humberto Quezada e conforme prometido, está só um pouquinho atrasado porque eu tive um probleminha de edição. A gente vai falar hoje sobre um tema muito importante, principalmente para você que está fazendo a prova da OAB. Para você que está fazendo, seja a segunda fase agora, daqui a poucos dias, ou que você está se preparando para a OAB. Esse tema é dosimetria da pena. Primeiramente, o que é dosimetria da pena? Dosimetria da pena, em poucas palavras, é o cálculo feito pela autoridade judicial para que ele saia da pena em abstrato para a pena em concreto, dando início ao cumprimento de pena. Aí você deve estar perguntando, mas professor, o que é a pena em abstrato? O que é a pena em concreto? Eu não entendo o que é isso. Calma, pena em abstrato é aquele lapso temporal que está na lei como passível da punição de determinada conduta tipificada. Por exemplo, homicídio simples. Tem lá, artigo 121 do Código Penal. Matar alguém, pena, reclusão de 6 até 20 anos. A pena base do cara vai ser no mínimo 6, no máximo 20. Isso é uma pena em abstrato, chamada tecnicamente de pena em abstrato. Por que chamada pena em abstrato? Justamente porque eu não sei se é 6 ou se é 20. É um abstrato entre essas coisas aí. Para eu transformar essa pena em concreto e saber quanto tempo que ele vai ficar preso, eu tenho que fazer um processo chamado dosimetria da pena. É justamente estabelecer, sair da pena base e ir para a pena final, dando início ao cumprimento de pena. E por onde eu começo? Simples. O nosso sistema adotado no Brasil é o sistema trifásico, ou seja, tem 3 fases a dosimetria da pena. Não me diga. A primeira delas, estabelecimento da pena base. Segundo, as circunstâncias agravantes e atenuantes. E terceiro, causas de aumento e diminuição de pena. Por onde você começa a entender isso? Você vai lá no seu artigo 68 do Código Penal. O artigo 68 do Código Penal é o ponto de partida para você começar a entender a dosimetria da pena. Começa por ele. Vamos lá dar uma olhada o que ele diz. Artigo 68. A pena base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 desse Código. Primeira fase. Em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes. Por último, causas de aumento e diminuição. Parágrafo único. No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. É porque às vezes os casos são complexos. Tem, ao mesmo tempo, uma causa de diminuição, uma qualificadora, tem uma causa de diminuição, isso tudo é considerado. E a coisa piora um pouco quando a gente está diante de um crime doloso contra a vida. Quem vai decidir isso é o júri. Ou seja, o juiz reconhecendo, ao mesmo tempo, uma qualificadora objetiva e, ao mesmo tempo, reconhecendo o privilégio, o júri, considerando isso, o juiz tem que considerar na dosimetria da pena. Perceba o trabalho. O que acontece? Por onde eu começo? Primeiro, estabelecimento da pena base lá no artigo 59. Aí você me pergunta, mas eu não estou entendendo, eu continuo sem entender, você está falando e eu não estou entendendo. Calma. A pena base é apenas o ponto de partida. Vamos pegar a pena em abstrato do artigo 121. Reclusão de 6 até 20 anos. Veja só, o que o artigo 59 diz, já que o 68 manda a gente começar pelo 59. O juiz, atendendo à culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário o suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Dentre os critérios aqui as penas aplicáveis, dentre as cominadas, a quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos, esse inciso é importante, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, a substituição de pena privativa de liberdade aplicada por outra espécie, se cabível. Às vezes não é o caso. Vamos focar aqui no 2. A quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos. Eu tenho um mínimo de 6, tenho um máximo de 20.
O juiz vai considerar todos esses fatores. O artigo 59 elencou alguns deles que precisa ser considerado. O juiz vai fundamentar e estabelecer uma pena base. Pô, entre 6 e 20 eu estabeleço, sei lá, 10. Agora ele não vai tirar esse 10 da cabeça, ele não vai tirar esse 10 do universo. Ele tem que fundamentar. Toda decisão judicial precisa de ter uma fundamentação. Se ele estabeleceu em 10, ele precisa dizer por que 10 e não 9. Ou, vindo do Ministério Público, por que 10 e não 12. Você vai ter que explicar o porquê. E existem vários aspectos. Por exemplo, a gente vai considerar a culpabilidade. O primeiro deles, né, culpabilidade. O que é culpabilidade? É o grau de reprovação. Aí ele vai remeter às regras da culpabilidade lá pelo artigo 28 do Código Penal. Ele sabia o que estava fazendo. As diretrizes acerca da culpabilidade estão sendo obedecidas. Ele estava fazendo uso de bebida. A culpabilidade dele foi, por exemplo, reconhecida. Ele conseguia se comportar de acordo com o entendimento. Ele sabia que o que ele estava fazendo é errado. Ele não estava dentro de um erro de tipo. Ou seja, tudo isso precisa ser considerado. Segundo dele, antecedentes. Os antecedentes é a vida pregressa da pessoa, só que tem algumas coisas que podem ser consideradas nos antecedentes e outras não. Por exemplo, nós temos que uma condenação anterior. Vamos ver, o cara já foi condenado, aí ele vai ter uma hipótese de reincidência que vai atuar mais lá na frente. Mas veja só, algumas situações não geram maus antecedentes, embora possam gerar uma conduta social duvidosa, uma reprovabilidade, alguma coisa do tipo. Mas, por exemplo, se ele estiver respondendo um inquérito policial e for condenado, ele não foi condenado nesse outro inquérito, ele está respondendo um inquérito policial. Mas perceba, numa condenação de uma pessoa que já está respondendo na condenação inquérito policial, serve de mau antecedente para agravar a pena base? Eu vou te dizer, não. Isso é sumulado e é o tipo de coisa que vai cair na tua OAB. A súmula 444 do STJ é clara. Ela diz o seguinte: é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Ou seja, o juiz não pode considerar no estabelecimento da pena base que o cara está respondendo inquérito. Ele não pode falar isso, porque é sumulado, não pode. Não pode considerar isso como maus antecedentes. Existem situações específicas que a jurisprudência tem admitido como geradoras de antecedentes. A exemplo, as condenações anteriores com prazo maior do que 5 anos, né, ali do artigo 64 do Código Penal, não gera reincidência. Né? Passou de 5 anos, não gera reincidência. Mas ele, embora não gere reincidência, ele gera maus antecedentes. Ele tem uma condenação anterior, não vai gerar reincidência, que é uma circunstância agravante, mas ele pode ser citado para aumentar a pena base. Atenção, que é o que vai cair na sua OAB. Uma condenação definitiva por contravenção penal tem sido considerado como maus antecedentes. Detalhe, contravenção penal não é crime e nem gera reincidência para crime, mas ela pode ser um mau antecedente. Condenação por crime militar próprio e crime político. Já que lá no artigo 62 do Código Penal, quando ele fala do 64, perdão, não se consideram os crimes militares e crimes políticos, crimes militares próprios e políticos para reincidência, mas pode ser considerado para maus antecedentes. Ou seja, leia, aprenda a ler o Código Penal, em especial a teoria da pena, porque a teoria do crime todo mundo sabe, porque a galera se engancha a teoria da pena. Ou seja, essas situações geram maus antecedentes. Não, a reincidência nos primeiros 5 anos, passou dos 5 anos, maus antecedentes. Tem algumas situações que não podem ser consideradas, como é que eu falei, ações penais em curso, inquérito policial, condenação ainda não definitiva, né? Por exemplo, condenação somente em primeiro grau, o processo ainda está tramitando numa instância superior, o inquérito policial arquivado, crime extinto sem julgamento no mérito, nada disso é mau antecedente e não pode sequer ser citado na sentença, porque pode dar ensejo a uma anulação. Esse não pode ser considerado. Isso pode dar ensejo a uma reforma numa sentença que nem essa. Certo?
Decisão de suspensão continuada do processo, perdão judicial, não é mal antecedente, isso é sumulado também, súmula 18 do STJ. Certo? Outra, próximo ponto, vimos a questão da culpabilidade, antecedentes, conduta social. O que é conduta social? É a vida do camarada no meio onde ele vive. Ele vai ser considerado a vida dele no trabalho, na família, se ele é uma pessoa benquista nos grupos sociais por ele frequentados. Isso faz parte do caráter pedagógico da pena. Outro, personalidade do agente, são características pessoais do agente, né? Perceba, ele não está inserido num grupo social, mas ele é reconhecidamente uma pessoa, por exemplo, violenta, ou não, uma pessoa pacífica, uma pessoa mansa. Tudo isso é considerado também a título de personalidade. Detalhe, ainda estamos falando de pena base. Preste atenção. Motivos, circunstâncias e consequências do crime. Olha só o que a gente pode falar. Motivos, circunstâncias e consequências do crime é aquilo que aconteceu no contexto do fato criminoso. Como se deu? Foi algo que o comportamento anterior da vítima deu causa, até isso é estudado em vitimologia. Ou seja, tudo isso pode ser citado. Já temos aquelas especificidades no que diz respeito a maus antecedentes, mas fora isso é tudo mais ou menos tranquilo, certo? Estabelecida, portanto, a pena base, consideramos, nós vamos dar início então à segunda fase para chegarmos até a pena intermediária. Pois bem, segunda fase, o que a gente vai analisar? Circunstâncias agravantes e circunstâncias atenuantes. A gente tem um número, temos uma pena base, por exemplo, 10 anos. Vamos puxar o exemplo do homicídio. Considerando todos esses fatores, chegou-se a 10 anos no homicídio. Essa é a pena base. O que o juiz vai fazer? Além disso, no processo, o que eu posso tirar de fato comprovado no processo para, saindo do 10, eu aumento um pouquinho ou diminuo um pouquinho? Aí são as circunstâncias agravantes e circunstâncias atenuantes. Não tem uma medida para isso, não. O que está medido e é aplicado, fração, são as causas de diminuição e aumento de pena. Você vai ver, às vezes, no Código Penal, aumenta em 1/3 se o crime for praticado assim assado. Aumenta até a metade se o crime for praticado assim assado. Aí você está aplicando uma fração. E essa é a dica. Se você vê uma fração no tipo penal, é uma causa de aumento de pena. Vai para a terceira fase. Essa regra não tem exceção. As circunstâncias agravantes, elas não têm uma gradação como essa. Fica ao alvedrio da autoridade judicial. É ele quem entende. Entendeu? O quanto é que vai aumentar essa pena, chegando-se à pena intermediária. As circunstâncias agravantes são um rol taxativo. Está no artigo 61 e 62 no Código Penal. Também temos as regras para reincidência, artigo 63 e 64. Vamos dar uma olhada aqui? Olha só o que diz o artigo 61. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime. Primeiro, a reincidência, que a regra da reincidência você vai ver lá no artigo 63 e 64. Nos primeiros 5 anos, a pessoa foi condenada de novo, temos a reincidência. Então a reincidência vai atuar, ou essa nova condenação vai atuar, não numa circunstância desfavorável na pena base, vai atuar na segunda fase. Presta atenção. A reincidência. 2. Ter o agente cometido o crime por motivo fútil ou torpe. Ou seja, o motivo fútil é um motivo desproporcional. Ou seja, o crime foi cometido em resposta a algo de uma maneira totalmente desproporcional, desmedida por parte do agente. Torpe é um motivo que causa repulsa, né? Por exemplo, ciúme. Detalhe, muitas dessas causas aqui, vocês vão ver que são qualificadoras de alguns crimes. Por exemplo, o motivo fútil ou torpe é uma qualificadora do homicídio. Nesse caso aqui, peço atenção a vocês que olhem o caput do artigo 61. São circunstâncias que sempre agravam a pena,
quando não constituem ou qualificam o crime. Ou seja, se o motivo fútil ou torpe já qualificou o crime, acabou-se. É um homicídio qualificado, ponto. Você não vai usar ele de novo na segunda fase, porque ele estaria cometendo o tal do bis in idem, né? Punindo o cara 2 vezes pela mesma coisa. Não pode. B. Para facilitar ou assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. C. Traição, emboscada mediante dissimulação ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido. A gente está basicamente repetindo os qualificadores do homicídio aqui, né? Com emprego de veneno, fogo explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que podia resultar perigo comum. Contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. Aqui eu peço um tempinho para vocês. Imagine o caso famoso da Suzanne Richthofen. Ela arquitetou a morte dos pais. Então, foi um método que não deu chance de defesa para as vítimas. O pai e a mãe estavam dormindo e foram mortos a golpes de instrumentos contundentes. Mas isso já qualificou o homicídio. Para Suzanne, vai entrar, além da qualificadora, essa aqui, da letra E. Contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. Não entrou para o caso dos irmãos Cravinhos. Ou seja, porque eles não eram filhos do Manfred e da Marisa, eu acho, a esposa. Então, ou seja, não entra, certo? Presta atenção até para dividir as condutas. Isso é muito, muito, muito importante. B. Com abuso de autoridade ou valentes das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher conforme lei específica, Lei Maria da Penha. G. Com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão. Aqui temos a ver até desde cuidadores de idosos, enfermeiros, médicos, até, por que não dizer, agentes prisionais ou atuais policiais penais, poderia estar aqui. Contra criança maior de 60 anos, enferma ou mulher grávida. Preste atenção, a questão da criança, ela teve uma mudança recente no homicídio. A lei Henri Borel qualificou o homicídio cometido contra a pessoa até 14 anos de idade. Então preste atenção, se é criança até 11, a gente vai ver isso de uma outra forma. Prestem muita atenção. Quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade. J. Em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública ou de desgraça particular do ofendido. Aí é uma situação factual, pontual, que agrava a pena intermediária. E L. Em estado de embriaguez pré-ordenada. O que é embriaguez pré-ordenada, professor? É aquele que o camarada toma um suquinho de coragem. O que é um suquinho de coragem, professor? Eu sou inocente, não estou entendendo. É quando ele toma uma bebida alcoólica na intenção de praticar um ilícito penal. Perceba, não é aquela embriaguez involuntária, não é aquela embriaguez culposa que nada tem a ver ou que vai levar, quando muito, a um dolo eventual. A pessoa toma especificamente a bebida alcoólica e fica intoxicada com o objetivo claro e específico de cometer crimes. Ele vai usar uma quantidade absurda de álcool para ter coragem de cometer o crime. Há um quê aí de premeditação até mesmo, porque ele pode aí ter justamente isso ter sido algo crucial para que o crime acontecesse. Perceba, na segunda fase ele vai aumentar. No exemplo que nós pegamos 10 anos, ele vai aumentar um pouquinho ou diminuir um pouquinho, sempre considerando, considerando a agravante tal, considerando a agravante tal, ele vai diminuir ou aumentar. Temos outros. A pena será ainda agravada em relação ao agente que promove ou organiza a cooperação do crime ou dirige a atividade dos demais agentes. 2. Coage ou induz outro em execução material do crime. No caso, o outro pode inclusive alegar obediência hierárquica, a depender da conduta. Não é toda conduta que você pode puxar essa carta, não. Instiga ou determina a cometer o crime a alguém sujeito à sua autoridade, ou não punível em virtude de condição de qualidade pessoal. Quando ele convence, por exemplo, um inimputável a cometer o crime, porque ele não quer se enrolar. Então, ou seja, ele convence um menor de idade a cometer um crime. Também é agravada.
executa o crime ou nele participa mediante paga ou promessa de recompensa, que é justamente uma qualificadora para muitos dos crimes, certo? Regrinha da reincidência, tá no artigo 63 e 64, ainda na segunda fase. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que no país ou no estrangeiro tenha cometido por crime anterior, ou seja, ele foi condenado depois de uma condenação. Detalhe, o artigo 64, inciso 1º, diz que só vale por 5 anos. Já falei no começo do vídeo. Passou de 5 anos, aí nós temos que ele vai ter, quando muito, maus antecedentes, certo? Não entra na regra da reincidência. Também não se consideram crimes militares próprios, aqueles que somente podem ser cometidos por militares, e crimes políticos, certo? Porque aí pode ter tido alguma coisa, algum viés político na condenação, aí não é considerado para fins de reincidência. Detalhe, temos as circunstâncias atenuantes, ou seja, da mesma forma que tem algumas circunstâncias que pioram, temos algumas circunstâncias que melhoram, diminuem a pena. Eu posso, dos 10 anos da pena base, ficar em 8, por exemplo. Olha só, ser o agente menor de 21 anos na data do fato ou maior de 70 na data da sentença. Presta atenção, isso já caiu na primeira fase, não foi uma, nem duas, nem 10 vezes. Já caiu muito na primeira fase, principalmente. Menor de 21 anos na data do fato, teoria da atividade, ou maior de 70 na data da sentença. Preste atenção. Atenua. Quanto é que vai atenuar, professor? Não sei. Quanto o juiz entender que seja razoável atenuar. Desconhecimento da lei, aí temos o erro de proibição, o erro de tipo, que no caso ele vai diminuir um pouquinho, não sabia que era crime. Detalhe, isso não pode ser alegado em todas as hipóteses. Temos jurisprudências que reconhecem isso, a depender do fato. 3. Ter o agente cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral. A mesma regrinha se aplica ao privilégio, né? O homicídio privilegiado acontece aqui. Só que o homicídio privilegiado, ele é não uma circunstância atenuante, ele é uma causa de diminuição de pena. É um motivo de relevante social, valor social ou moral. O valor social é aquilo que a sua conduta foi justificada pela moral média do grupo social. O relevante valor moral é aquilo que a sua própria moral, é algo íntimo, te conduziu a fazer aquilo, como quem vinga a morte da filha, como quem vinga o estuprador da filha. Isso às vezes acontece. Procurado por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar as consequências, ou ter antes do julgamento reparado dano. É a hipótese de arrependimento. Cometido o crime sob coação a que podia resistir, a coação resistível, não é a coação moral irresistível, que essa tira a culpabilidade. O cara não chega nem na pena. A coação irresistível, ela tira a culpabilidade. Ela não é uma circunstância atenuante. Não confunda. Ou incumprimento de ordem de autoridade superior, ou sob a influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. Confessado espontaneamente perante a autoridade, a autoria do crime. A confissão espontânea, né, ela é uma circunstância atenuante até relativamente comum no métier penal. Letra E, cometido o crime sob a influência de multidão em tumulto, se não provocou. É aquele sentimento de manada. A pessoa vai na onda, vê todo mundo batendo num cara e acaba acontecendo, né, o pior. Ele pode alegar isso como circunstância atenuante. E o 66, a pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante anterior ou posterior ao crime, embora não previsto expressamente em lei. Por que eu estou dizendo isso? Por que no código tem isso? Porque as circunstâncias agravantes são taxativas, são aquelas. Olha, só são essas aqui. Foi nessa hipótese aqui, o camarada, ele está com agravante. Artigo 61, artigo 62. Agora, o artigo 65 e o artigo 66 me diz que qualquer coisa, desde que relevante, pode ser uma circunstância atenuante, né? Desde que mencionada no juiz, na sentença, pelo juiz e comprovada no processo, certo? Então, findo essa parte, nós vamos para a terceira parte aqui,
falando das causas de aumento e diminuição de pena. Então, as causas de aumento e diminuição de pena é mais fácil. Elas estão expressas em frações. É 1/3, é 1/6, 2/3, a metade, 3 vezes. Então, ou seja, isso você vai pegar a pena intermediária, ou seja, aquela que já passou da pena base, que já houve a influência e a alteração por conta das circunstâncias agravantes e atenuantes, e você vai em cima dela aplicar, se for o caso, causas de aumento e diminuição de pena. Elas estão espalhadas pelo Código Penal e pela legislação extravagante. Nós temos das mais diversas. Nós temos muitas que são comuns. Por exemplo, no crime de aborto, a pena vai ser aplicada em dobro se ocorrer a morte da gestante, por exemplo. Né? Nós temos outras hipóteses. A própria tentativa. A tentativa, ela é uma causa geral de diminuição de pena. Vamos ver lá no artigo 14. O artigo 14 do Código Penal, o inciso 2, ele diz o seguinte, vamos ver. Disse o crime, inciso 2, tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, porque tem algumas condutas que a tentativa é a mesma punição do crime consumado. São hipóteses pontuais. Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado diminuída de 1 a 2/3. Ou seja, você vai pegar na pena intermediária e diminuir de 1 a 2/3. A gradação de 1 a 2/3 ela é dada pelo juiz, que vai se considerar dentro do seu poder de decisão quanto ele deve aplicar, certo? Então, aplicando vários desses cálculos, ele chega à pena final. E a pena final ele vai aí estabelecer o regime de cumprimento da pena. Estabelecendo o regime de cumprimento da pena, vai justamente iniciar-se o cumprimento, seja ele na jaulinha ou não. E o que o nosso artigo diz, o que o nosso Código Penal diz sobre isso? Lá no artigo 33, sobre as penas privativas de liberdade, a gente tem algumas regrinhas que são interessantes acerca do regime inicial de cumprimento da pena. Porque vocês sabem, nós temos basicamente 3 tipos de pena. Penas privativas de liberdade, que retém a liberdade do camarada. Penas restritivas de direitos, que são aí alguns direitos que são relativizados em algumas situações de fato, proibição de frequentar certos lugares, proibição de fim de semana, perda da carteira de motorista, por exemplo. E temos as penas de multa, que é calculada em dias multa. Na lei de contravenções penais, nós temos a prisão simples, faz parte das privativas de liberdade. Né? As privativas de liberdade são reclusão, detenção e prisão simples. A prisão simples ficou para as contravenções penais. Na lei de contravenções penais, é um estabelecimento sem rigor penitenciário. Os crimes são reclusão ou detenção. A reclusão, ela tem regime de cumprimento inicial, fechado, semiaberto ou aberto. Detenção, ela tem regime inicial de cumprimento, semiaberto e aberto. Pode ir para o fechado em caso de regressão de regime, se o cara tiver um mau comportamento, por exemplo. Como é que eu vou saber disso? Como é que eu vou saber desse troço, meu Deus do céu? Lá no artigo 33. O artigo 33, ele fala exatamente da diferenciação da detenção e da reclusão. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência para o regime fechado, né? A questão da regressão do regime. Tem algumas regrinhas aqui, ó. O condenado a pena superior a 8 anos deverá começar a cumprir em regime fechado, ou seja, lá na pena final, esse cálculo deu mais do que 8 anos, ele vai iniciar no fechado, acabou-se. Pode acontecer dele já ter cumprido prisão preventiva no processo. Aí tem o cálculo da lei de execução penal, que ele já pode ter direito a uma prorrogação do regime. Ele pode ter passado o processo todo preso, ser condenado e ir para o semiaberto, ou para o aberto, a depender. O condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 e não exceda 8, poderá, desde o princípio, cumpri-la no regime semiaberto. E o condenado não reincidente, a pena menor de 4 anos, nós temos
o regime aberto, né? E é o parágrafo 2º do artigo 33, são as regrinhas para o regime inicial de cumprimento. Enfim, moçada, o vídeo ficou longo pra peste, 31 minutos aqui no meu, provavelmente vai ter um tempo menor porque eu vou editar, mas ficou realmente um vídeo mais longo do que eu imaginava. Espero que vocês, você que ficou até aqui, meu muito obrigado. Clique aqui no gostei para dar essa força, compartilhe se você gostou disso daqui. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para me procurar. Vocês sabem o meu WhatsApp, podem me procurar. Eu vou tirar as dúvidas de vocês. Sabe meu Instagram? Alguns sabem meu WhatsApp também, mas sabem o meu Instagram. Me procurem por lá. Vou ficar felizão de tirar a dúvida de vocês. É isso, moçada. Valeu. Até a próxima.